Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu quero agradecer a presença do deputado Matheus Cadorim, agradecer a presença do deputado Marquito, do deputado vice-presidente Mário Mota, do deputado Oscar Gutz, que representa a deputada Ana Campanholo, né, nesse momento, e, enfim, os demais deputados, conforme forem chegando, a gente vai também anunciando. Eu coloco já inicialmente em discussão e votação as atas das seguintes reuniões: 8ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Cultura e 1ª reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação e Cultura. Fica aqui, então, se ninguém se opõe, as atas consideradas aprovadas, certo? Nós vamos já para as matérias em discussão e votação. Começamos com requerimentos. Requerimento de nossa autoria, requerendo audiência pública para promover o debate sobre o tema a implantação da média global na avaliação dos estudantes da rede pública estadual de educação. Eu abro a discussão aqui sobre esse requerimento. Deputado Matheus. Deputado, importante solicitação de audiência pública com relação a esse assunto. Existem vários estudos, e é bem contestada a questão da eficácia da reprovação de alunos na questão do ensino em geral. Mas o que a gente tem percebido aqui com essa portaria, com essa determinação da Secretaria de Educação, é algo que nos preocupa porque, aparentemente, maquia os índices de aprovação do Estado. Nós colocamos alguém que tira 10 em Educação Física e não diminuindo a importância desta matéria, com alguém que tirou 5 ou menos em matemática, e a gente tem uma média, tirou 4 em matemática, a gente tem uma média 7, e esse aluno está aprovado. Nós vemos com muita preocupação essa indicação de aprovação por média, por conta justamente de colocar matérias que têm importâncias, todas têm importância, mas, obviamente, focos diferentes, né, de prioridades diferentes, como português e matemática, por exemplo, só citando duas, com outras matérias que não cabem comparação idêntica. Né? Então, a gente tem aqui uma questão muito séria que maquia simplesmente a questão de evolução desse aluno dentro de um ano letivo para o outro, mas, de forma alguma, melhora a condição de ensino desses jovens. Né? A gente não está tratando aqui de melhoria da educação, está simplesmente tratando de um incremento nos níveis de aprovação desses jovens. E isso nos preocupa bastante, porque uma vez que você simplesmente aprova por média e soma todas as matérias, você não está efetivamente melhorando a educação desse jovem, você está simplesmente colocando ele para frente. Né? E qual é o resultado disso prático? Lá na frente, no mercado de trabalho, onde não há média de pontuação por matérias, onde ele vai dar de frente com problemas reais da vida, né? Mercado de trabalho e tudo mais, onde ele vai estar ainda menos preparado do que já está hoje frente aos números que a educação do Estado apresenta, que é esse ato que a gente tem aí entre a educação básica municipal, que em Santa Catarina ela é muito boa, e a gente tem essa dificuldade no ensino médio ir para frente, antes da entrada no ensino superior. Por isso, nós vemos com bastante preocupação essa medida tomada pela Secretaria de Educação e com bastante importância no chamamento dessa audiência pública. Deputado Marquito. Sim, eu queria só complementar o que o deputado Matheus Cadorim colocou e trazer um outro aspecto para esse debate, que é a retirada da autonomia do professor por disciplinas ali, que prepara e que tem uma autonomia diante do processo de avaliação dos seus alunos, e que, nessa dinâmica da média global de todas as disciplinas, acaba perdendo essa autonomia da avaliação do processo de construção do conhecimento, do processo pedagógico admitido com cada estudante na sua individualidade. Isso é muito ruim porque esse professor ele se prepara, ele estabelece
dentro do projeto político-pedagógico, estabelece uma rotina de atuação para poder fazer aquela avaliação. E daqui um pouco a avaliação dele é colocada dentro de uma avaliação geral de todas as outras disciplinas. Isso tem um prejuízo enorme do ponto de vista da autonomia desse professor e do ponto de vista da construção do projeto político-pedagógico, que consegue avaliar e fazer uma avaliação ampla daquele processo específico daquela disciplina, né? Então, acho que é muito preocupante, porque coloca em xeque, inclusive, todo o projeto político-pedagógico da escola e daquele educador daquela disciplina, né? Associado à questão da construção do desempenho que o deputado Matheus Cadorim colocou. Então, acho que, se o governo quer buscar maquiar indicadores com uma medida como essa, é muito preocupante, porque o resultado disso é desmobilização, não valorização dos professores e, principalmente, colocar os próprios estudantes num processo perigoso de avaliação, né? Então, bem importante o requerimento e a gente vê também isso com muita cautela e com muita preocupação. Bem, como autora do requerimento, também estou me inscrevendo para justificá-lo. Acho que já foi devidamente aqui ponderado pelos dois nobres colegas. Mas, como professor, eu fico imaginando que você está na escola, trabalhando, de fevereiro até dezembro. Você está desenvolvendo metodologias, atividades, oficinas para recuperar a aprendizagem dos alunos. E aí, no final do ano, sem construir nada com os professores, com os gestores, o Conselho Estadual de Educação publica uma resolução e que depois a Secretaria de Educação transforma em portaria, dizendo que as regras são outras. É como se a gente tivesse num jogo de futebol e aí tem um time que está perdendo e, porque esse time está perdendo, ele muda o lugar do gol. Agora o gol não é mais aqui, a rede vai para cá. Eu mudo a regra no final do jogo, porque nós estamos terminando o ano. Os alunos já tiveram notas, já tem um acúmulo em relação a isso. Então, eu faço essa comparação, entendendo, sim, seja bem-vindo, deputado Volney Weber, fazendo a seguinte comparação, de que, em primeiro lugar, não se construiu nada com quem faz a educação no dia a dia. E esse é um tema delicado, porque a avaliação ela pode incentivar alguém a estudar ou desestimular. Tem esse aspecto. Segundo lugar, como bem citado aqui pelos deputados, eu acho que, quando um aluno tem dificuldade, a Secretaria de Educação precisa estabelecer formas de acompanhamento para recuperar essa aprendizagem. E não ir lá. E o pior ainda, pessoal, não é nem o aluno que aparece com a nota modificada. A nota, quem modifica é o professor. Então, é a digital do professor que fica. Não vai aparecer que o aluno está com uma nota baixa. Vai aparecer a média, porque é ele que coloca no sistema. Então, é muito grave isso, né? Acho que a Secretaria de Educação se equivocou totalmente e nós precisamos abrir esse debate aqui nessa comissão. Então, fazendo aqui também a nossa defesa, queremos fazer logo isso, pode ser online e presencial, mas fazer logo, para que dê tempo ainda de fazer a revisão desse sistema. Ok? Deputado Mário Mota. Senhora presidente, demais colegas, todos que nos acompanham, eu não toquei nesse assunto aqui ainda, mas acho que é importante lembrar que, até a 8ª série do antigo ginásio, eu estudava viajando em circo. 14, 15 transferências por ano. Eu tive muita dificuldade em ter uma base pedagógica como eu gostaria, mas era o que tinha. E havia uma legislação do tempo do Getúlio Vargas, que ainda existe, que favorece a matrícula obrigatória para quando chegam filhos de nômades, com profissões nômades, parque, circos, enfim, exército, quando faz as transferências. E por que eu estou dizendo isso? E quando eu entrei no 2º grau e meu pai fixou residência, porque sentiu que não dava para continuar
14, 15 transferências por ano, era loucura. Eu repeti de ano no primeiro científico por 1/10 em inglês. Foi a única disciplina em que eu repeti. E eu tive que fazer novamente o primeiro ano do segundo grau na época. Não tinha choro, ponto final. Professor Ari Neves da Silva, guardei o nome dele. É um grande amigo meu, até hoje, é vivo. Eu não reclamei disso. Eu voltei e fiz o primeiro ano do segundo grau novamente. Mas até hoje eu fico me perguntando se isso não tivesse ocorrido, como seria a minha existência posterior. Eu acho que o fato de... Me perdoem, mas eu não consigo afirmar tacitamente que a ideia da secretaria seja balizar por uma questão de maquiar dados ou algo parecido. Eu não sei, eu não posso crer que seria essa a intenção. E eu gostaria de saber quais são os argumentos da secretaria. Não sou da base do governo, não estou defendendo a secretaria, mas eu não consigo afirmar isso. A secretaria quer maquiar, por isso ela está tentando achar uma média. Eu acho que é importantíssima a audiência, até para que todos nós tenhamos e possamos dar à secretaria a oportunidade de ela esclarecer qual é a ideia, por que essa ideia. E eu coloquei o meu caso apenas como uma citação de algo que me veio à memória imediatamente na questão de não existir média. Eu até não era um mau aluno nas outras disciplinas, mas inglês não foi fácil. I beg your pardon, please. Não, eu tive que correr muito atrás da máquina para conseguir recuperar um pouco, mas perdi um ano, tive que voltar novamente, fazer o primeiro ano todinho em todas as disciplinas, por 1/10 mesmo. Eu precisava tirar na segunda época, 7,3, tirei 7,2 e tive que fazer novamente o primeiro ano. Então, eu deixo no ar aqui e já manifesto amplamente favorável à audiência pública para poder ouvir, inclusive, quais são os argumentos que a secretaria tem que me permita não concluir que ela está tentando maquiar números ou algo parecido. Ótimo, então. Feito a devida discussão, eu coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Também um requerimento de nossa autoria, o requerimento 205, que requer audiência pública para discutir a matriz curricular do novo ensino médio, ou, melhor dizendo, do ensino médio. Nós temos recebido na Comissão de Educação, nobres colegas, muitas indagações sobre a carga horária das disciplinas, o formato, e em que medida que isso também rompe com a matriz curricular que já está em curso. Então, desta forma, nós apresentamos o requerimento para abrir o debate sobre a matriz curricular do ensino médio para 2025. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação... Quer falar, deputado Mário? Não? Não. Em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Também um terceiro requerimento, que é o requerimento 193, de 2024, de nossa autoria também, requerendo a realização de 13 audiências públicas para debater sobre a avaliação do programa Universidade Gratuita, conquistas, desafios, ajustes necessários, justificando que são 13 municípios, por isso que nós temos, então, 13 audiências, né? Da mesma forma que, em alguns municípios, tem 2 instituições. Então, precisamos garantir que as 2 universidades participem nesses municípios, como é o caso de Chapecó. Tem um no ESC e um no Chapecó, mas é um município só. O debate que nós queremos fazer é para que possamos ouvir os alunos, beneficiados e não beneficiados, ouvir com relação às reclamações de critérios que estão na lei aprovada, que foram alterados também por decreto e que precisam ser novamente alterados. A gente tem recebido muitas denúncias em relação a isso.
Eu fiz contato, inclusive, com a presidente da CAF para dizer que estávamos apresentando esse requerimento, e a professora Luciane Sereta disse: é ótimo, a gente precisa fazer isso sim, é um ano de programa, e é bem justo que se ouça, né, todos os envolvidos. Então, eu coloco em discussão essa matéria. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, quem discorda, se manifeste, lembrando que, certamente, aprovado por unanimidade, certamente não será possível que façamos essas audiências este ano. Talvez a gente consiga iniciar, mas entramos fevereiro adentro já com essa prerrogativa de iniciar com as audiências nas universidades. Temos também o requerimento 192 do deputado Marquito, requerendo a tramitação da PEC 009 de 2024 pela Comissão de Educação e Cultura. E essa PEC, para que Vossas Excelências saibam, trata da elaboração de um novo hino nacional para Santa Catarina. Solicitação é que a Comissão de Educação também seja uma comissão de mérito a ser tramitado essa proposta de emenda constitucional. Eu abro a discussão. Quer se manifestar, autor? Muito rapidamente, é só a gente viu com muita surpresa que a tramitação da PEC não estava prevista na Comissão de Mérito de Educação e Cultura, especialmente, né? E fizemos essa solicitação. Acho que é a comissão a ser avaliado o mérito, né? Especialmente tendo em vista que é um dos elementos símbolo e da cultura do Estado de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Também um requerimento de autoria do deputado Marquito, requerendo a realização de reunião ampliada para discutir questões relacionadas ao concurso público edital 1739 da Secretaria de Educação de 2024 e aos professores de artes no Estado de Santa Catarina. Coloco em discussão. Muito rapidamente, eu acredito que muitos de vocês que compõem a Comissão de Educação e Cultura têm recebido, né, grupos específicos referente ao concurso. A gente já teve a manifestação dos educadores indígenas, por exemplo, que avaliaram que a prova não estava condizente com os conhecimentos da educação indígena, por exemplo, nas provas específicas, assim como, né, a Associação de Arte Educadores, os educadores de artes, também trouxeram essa manifestação. É muito diferente um professor de dança para um professor de artes visuais, de artes plásticas. Por exemplo, a sua formação, as suas bases de conhecimento são distintas, porém a prova ela foi genérica, né? E isso teve muitas dificuldades especialmente para a disciplina, para as questões específicas. Então, é importante fazer esse debate. A gente não tem aqui a pretensão, nessa reunião, de realizar a alteração sobre o concurso, mas de fazer o debate sobre a questão da especificidade de cada vaga de concurso que estava previsto no processo original. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Eu quero solicitar aqui aos deputados, já que estamos falando do tema do concurso, extrapauta a leitura de um documento que depois se transforma em ofício, se assim a Comissão de Educação entender, eu posso tratar disso mesmo como extrapauta sobre o concurso? Me autorizam? Tudo bem? Ok. A inclusão, então. Antes de eu fazer a leitura aqui breve, não se preocupem que não é tudo isso aqui, tá? Isso aqui são só os anexos. É só a metade. São só os anexos, senão a gente vai ficar 2 dias aqui. Até a sessão de lajes emendamos. Então, nós, logo quando aconteceu o concurso público,
mesmo sem sair o resultado do concurso público, nós já começamos a receber muitas reclamações. Fato é que nós ainda não tínhamos os elementos materiais concretos para fazer qualquer tratativa. Bom, feito isso, agora, final desse mês, é publicado a relação de todos os cargos inscritos e aprovados e não aprovados. De lá para cá, em uma semana, explodiu de comentários e de indagações de candidatos. É claro que, quando a gente tem uma situação de um concurso público que quem é o candidato não passa, a tendência é, sim, de você questionar a prova e o processo. Por isso, nós cuidamos muito de não ser superficiais nesta leitura. E abrimos uma coleta, né, por parte dos candidatos, fundamentando essas angústias e denúncias. E, na nossa avaliação, e é por isso que eu resolvi trazer para a Comissão de Educação, tem questões que são muito graves e que merecem, no mínimo, uma análise e uma resposta. E é sobre esse relatório que eu quero fazer a leitura aqui a vocês. E agradecer que tem muita gente acompanhando online e aqui também presencialmente, representando candidatos e candidatos também, né, que foram reprovados. Então, o relatório da Comissão de Educação e Cultura da LESC, se assim for aprovado o envio. Acompanhamos com preocupação o andamento do processo do concurso público realizado pela Secretaria de Educação do edital 1739 da SED 2024. Recebemos inúmeras mensagens de profissionais da educação apontando problemas nas questões e no processo de gestão das etapas do concurso. Problemas como prazos insuficientes para os candidatos receberem as respostas dos recursos sobre os ajustes nas notas posteriores à divulgação, assim como as dúvidas nos critérios objetivos e de transparência na pontuação aplicada nas questões discursivas. Por isso, todas as denúncias, reclamações ou recursos que foram reunidos neste relatório estão sendo apresentados à Comissão de Educação e Cultura da LESC, a fim de que sejam encaminhadas para a Secretaria de Estado da Educação, para a banca da FURB, Fundação Universidade Regional de Blumenau, para realizar a revisão das questões e dos procedimentos relacionados aos critérios objetivos e de transparência na pontuação das questões apresentadas nos recursos. Outro aspecto importante é esclarecer se foi utilizado o recurso de inteligência artificial para a correção das questões e para responder os recursos apresentados, porque o edital não prevê. Assim como que seja enviado ao Ministério Público de Santa Catarina para verificar as demandas apresentadas e possíveis irregularidades. Nós não estamos afirmando, estamos trazendo como possíveis irregularidades. Alguns dos aspectos destacados neste relatório, a partir das denúncias recebidas, é a quantidade de questões indeferidas. Também a falta de tempo para as respostas aos recursos, tendo em vista que o resultado final com a nota do candidato foi apresentada, sem que todos os recursos tivessem sido julgados pela banca. Diversas questões foram estruturadas com base em conhecimentos específicos, para além das funções da vaga requerida pelo candidato e dos conteúdos exigidos no edital. Os profissionais da educação estavam em desespero na última semana, primeiro pela divulgação do resultado do concurso e com as baixas aprovações para alguns cargos, pois um levantamento preliminar feito pelos candidatos apontava que a taxa de aprovação para alguns cargos ficava inferior a 10%, o que não supre a vaga dos editais. Mas o problema mais grave é a decisão de indeferir recursos dos candidatos e, depois de indeferidos, as notas terem sido modificadas. Na sequência, destacamos alguns destes comentários e, em anexo, seguem todas as manifestações recebidas demonstrando aos parlamentares a gravidade desta situação e a urgência de medidas para que a educação catarinense não seja prejudicada. Aqui a gente traz alguns relatos.
todos aqui na citação, assim como ela veio. Fiz a prova e tinha questões erradas. Minha nota não tinha atingido 6. Por isso, minha discursiva não chegou a ser corrigida no dia que divulgou a lista. Ontem à noite, arrumaram algumas questões. Minha nota foi baixa, mas meus textos estão de acordo com o que foi solicitado. Como vou pedir recurso se no dia que estava aberta eu não tinha a nota? Preciso ter o direito de pedir o recurso. Não é justo me reprovarem por milésimos e sem direito de pedir recurso. Muitos reprovaram nas discursivas. Eu penso que poderia ter ido melhor na discursiva, mas o estresse da prova, o tempo insuficiente, tudo isso fez o desempenho cair. Não significa que quem não conseguiu não sejam bons professores, mas o concurso tinha esse intuito de eliminar. Minha nota até hoje pela manhã era 5,82 nas objetivas, e agora eles alteraram o gabarito e minha nota ficou 6,09. Disponibilizaram os cartões respostas às discursivas, porém não corrigiram. Simplesmente a prova não era para a nossa categoria, nada condizente com nossa ação na escola ou nossos conhecimentos da prática escolar. Era uma prova voltada para orientação vocacional, pessoas formadas em psicologia ou gestão de RH. Foram cobradas teorias de psicologia que só quem tem formação superior em psicologia saberia. Esse cargo em específico é sobre orientador educacional. A questão tinha gabarito incorreto. Os professores entraram com recurso e o mesmo foi negado inicialmente. A banca insistiu que a resposta estava errada e ela estava correta. Conversamos com professores da UFSC que confirmaram que as candidatas tinham razão em questionar o gabarito oficial da questão que estava, de fato, incorreta. Na sexta-feira, as candidatas verificaram que suas notas foram modificadas e que agora estavam classificadas. Então, vê aqui as contradições em relação à avaliação. Prova polivalente, exigindo conhecimentos específicos em todas as linguagens artísticas. Aqui é da prova de artes. Desconsiderando que a formação em arte é geralmente específica em uma dessas áreas. Como o candidato vai responder sobre conhecimentos específicos que não fizeram parte da sua formação inicial? Enfim, eu vou aqui, para não me estender, deixar à disposição dos colegas deputados. Temos vários outros registros aqui que fazem parte deste relatório com todos esses anexos, e eu parto já para a síntese final. De modo geral, os relatos e recursos apresentados pelos candidatos demonstram que as respostas das questões não são suficientes. Também existem relatos que demonstram uma falta de conexão explícita das questões, prejudicando a análise e a escolha da alternativa correta, tornando a compreensão do que é esperado dos candidatos mais desafiador e sem um objetivo direto com as funções do cargo. Ressalta-se ainda que o objetivo de um processo seletivo é garantir que todos os candidatos tenham uma base comum de conhecimento, que sejam submetidos a conteúdos claros e objetivos, de forma que a inclusão de termos e linguagens que não foram abordados no edital e a falha na exposição lógica do que se espera do candidato compromete o processo. Deve ser reconhecido como sintomático a quantidade de recursos e de observações apresentadas sobre as questões e a gestão do processo. A sede precisa garantir a transparência deste processo e dar resposta, porque mais de 10.000 páginas de recursos foram indeferidas, conforme apresentado nos recursos do gabarito preliminar questões objetivas. Diante do exposto, solicitamos que as questões sejam revisadas, assim como os procedimentos relacionados aos critérios objetivos e de transparência na pontuação das questões apresentadas nos recursos, e se houve uso do recurso de inteligência artificial para a correção das questões e para responder os recursos apresentados, apresentando de forma explícita por que as questões foram indeferidas.
É fundamental que a avaliação reflita adequadamente as competências e conhecimentos exigidos para o cargo requerido pelo candidato, garantindo a estes a oportunidade de demonstrar suas habilidades de maneira justa e equitativa. Desta forma, que a prova do concurso não sirva apenas como estratégia de eliminação do candidato, mas que possa ser um instrumento de conquista do magistério, de valorização da educação e de qualificação dos nossos quadros nas escolas estaduais. Este é o ofício que nós solicitamos aprovação dos nobres colegas deputados para que se envie a essas 3 instâncias, conforme eu menciono. Coloco em discussão. Queria, primeiramente, parabenizar pelo trabalho da presidente da comissão de organizar todos esses relatos, essas manifestações, de ser esse espaço de escuta e de cumprir essa função enquanto comissão. É muito importante que a Casa compreenda essa tarefa que a comissão desempenha para além daquilo que é garantido regimentalmente, mas que é uma comissão de portas abertas ao povo, né, e nas grandes manifestações. Então, parabenizar pela liderança da deputada Luciane Carminati por organizar em conjunto com a sua equipe esse documento, esse material. E, certamente, as perguntas, as questões levadas à Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina são muito pertinentes, né? Até para ter uma lisura, uma transparência do processo de avaliação, tendo em vista as idas e vindas desse processo, né? De sair uma nota, depois ser recuperada e avaliada e ser enviada ou emitida uma segunda nota. É fundamental compreender quais foram os critérios utilizados. Então, parabéns e que bom que a sociedade catarinense tem essa porta aberta e sob a liderança da deputada Luciane Carminati. Parabéns, Lu. Obrigada, deputado Mário Mota. Gostaria de assinar sobre o que disse o deputado Marquito, concordo inteiramente com a iniciativa. Eu sei que talvez não precisasse isso, mas que as respostas dadas pelas 3 instituições também não façam uso de inteligência artificial. Fica o registro. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então, o envio deste ofício, com todos os seus anexos, ao MP, SED e FURB. Continuando a nossa comissão, e aqui fazer o registro de que temos o deputado Fernando Krelin online também, agradecer a sua presença. Eu passo a palavra agora ao deputado Mário Mota. Senhora presidente, demais colegas, aqueles que nos assistem, eu passo ao relatório e voto a um projeto de lei de número 0099 de 2021, que declara integrante do patrimônio cultural imaterial do Estado de Santa Catarina a Orquestra Sinfônica de Lages. A autoria desse projeto era o deputado Márcios Machado. Eu vou transcrever, e peço licença e paciência a todos, porque a justificativa do autor da proposta anexa aos autos, na página 5, nos dá uma melhor compreensão da matéria e, posteriormente, do voto. A Orquestra Sinfônica de Lages, entidade beneficente de direito privado sem fins lucrativos, criada em 2008, tem como finalidade promover atividades de relevância pública e social, desenvolvendo e difundindo a arte no município de Lages e outras regiões mediante as diversas manifestações culturais, sendo referência naquela cidade. Com seus 4 segmentos definidos, como Orquestra Sinfônica de Lages, Coral Orquestra Sinfônica de Lages, Banda Sinfônica de Lages e Escola Orquestra Sinfônica de Lages, em suas áreas de atuação, a entidade utiliza a linguagem musical como meio de expressão e conhecimento, visando desenvolver o pensamento artístico e a percepção estética, as relações de respeito, amizade e autoestima, propiciando aos jovens o desenvolvimento psicossocial, o reconhecimento da importância da música na nossa vida. Os membros da orquestra acreditam que a cultura tão diversificada em nosso país é um elemento agregador
e que a arte forma cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, quebrando paradigmas, unindo o improvável. A cultura é, pois, a base sólida que sustenta as pontes que criamos para aproximar diferentes sociedades, valores e faixas etárias. O intuito desse projeto de lei é declarar a Orquestra Sinfônica de Lages, integrante do Patrimônio Cultural e Material do Estado de Santa Catarina, é fomentar a atividade cultural do município e ampliar as oficinas de instrumentos musicais sinfônicos, oficinas de canto e manter a Orquestra Sinfônica de Lages e seus 4 pilares: orquestra, coral, banda e escola. A matéria foi lida na sessão plenária do dia 15 de abril de 2021 e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi distribuída inicialmente a relatoria do então deputado Milton Obos. Em 16 de janeiro de 2023, deu-se o arquivamento regimental da proposta, nos termos do artigo 183 do Regimento Interno, em decorrência do final da legislatura. Por meio do requerimento 1580-2023, iniciativa do autor, deputado Márcio Machado, foi solicitado o desarquivamento da matéria no início da atual legislatura, sendo designado posteriormente a relatoria do deputado Napoleão Bernardes, que emitiu seu relatório e voto pela admissibilidade da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, com emenda substitutiva global aprovada por unanimidade do colegiado. Nesta Comissão de Educação e Cultura, eu fui designado a relatoria conforme as disposições regimentais. Esse é o relatório, eu passo ao voto. Ao analisar o projeto de lei sob a perspectiva da Comissão de Educação e Cultura, orientando-me pelos artigos 78 e 144, inciso 3, do Regimento Interno, que regem o exame do interesse público, eu observo que a proposta de declaração à Orquestra Sinfônica de Lages como patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina é de notável importância para a preservação e valorização do patrimônio cultural e histórico daquela cidade e do Estado. A orquestra não apenas promove a cultura musical, a inclusão social na cidade de Lages, mas também fomenta o desenvolvimento psicossocial e artístico dos jovens, além de contribuir para o fortalecimento da identidade cultural catarinense. Desta forma, consideramos que a proposição atende ao interesse público, pois visa consolidar o valor histórico e cultural da Orquestra Sinfônica de Lages, registrando oficialmente sua contribuição para a sociedade e incentivando a continuidade de suas atividades e projetos. Eu, antes de findar o voto, faço um adendo que não se encontra por escrito, mas que acho importante registrar. Que a Orquestra Sinfônica de Lages não tome a aprovação desse projeto, ou pelo menos que ele vá a plenário para ser analisado pelos 40 deputados. Teremos agora, na próxima semana, a realização do Alesc itinerante, e provavelmente a intenção era que esse projeto conseguisse passar por tudo, pelo que tem que passar e ser levado a Lages para aprovação ou não. Que a orquestra não tome qualquer aprovação feita nesta comissão, neste relatório, ou mesmo em plenário, como garantia de salvaguarda, como já estabelecemos e discutimos aqui, uma vez que a origem deste projeto é o legislativo, e para que a salvaguarda aconteça, há necessidade da aprovação pela Fundação Catarinense de Cultura, por uma comissão que avalia o processo em si. Então, desta forma, e diante do exposto, eu voto pela aprovação do projeto de lei nesta Comissão de Educação e Cultura, dando oportunidade a ele de ir a plenário e seja analisado pelos 40 deputados, já registrando a minha compreensão anterior e que ainda permanece, e que estamos buscando o melhor possível para esse tipo de projeto que seja de iniciativa dos deputados. Eu reconheço que existem duas ideias no ar. Uma é a iniciativa tomada pelos colegas
legisladores, deputados estaduais. A outra é a expectativa de quem tem a sua instituição ou o seu bem transformado em algo imaterial, garantindo-lhe o que naturalmente isso poderia fazer. De qualquer forma, repito, o voto é pela aprovação em função das circunstâncias, mas ainda continuo muito preocupado em encontrar uma saída que seja ponderada do ponto de vista de bom senso, respeitosa do ponto de vista da iniciativa dos senhores deputados, mas que garanta efetivamente aquilo que se promete com a aprovação de uma lei semelhante. É isso, senhores. Antes de passar a votação, registrar aqui a presença de 2 vereadores de Guarujá do Sul, Kleber e a Nutrimárcia. Sejam bem-vindos para acompanhar também esta reunião. Nutrimárcia, nutricionista, Márcia. Nutrimárcia, carinhosamente. É o nome artístico, digamos. Nome artístico. Ah, perfeito. Fosse empresa, diria que é o nome de fantasia, né? Isso, é o nome de fantasia. O perfil nutricionista, né? Então, voltando ao projeto de lei 0099/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, eu coloco em discussão o parecer pela aprovação com as considerações feitas pelo deputado Mário Mota. Deputado Marquito. Eu acho que nós vamos discutir bastante esse tema de patrimonialização. A deputada Luciana Carminato, acho que é relatora de 2, o deputado Cadorim tem mais 1. Olha, é um tema muito complicado a gente estar nessa situação. Deputado Mário Mota. Primeiro porque a gente vem se esforçando desde o início da legislatura para encontrar um caminho. E o senhor bem disse, na sua manifestação, né, sobre alertando aqueles que vivem da atividade que agora tramita um processo de transformação em patrimônio cultural e material sobre a sua expectativa. E o fato concreto e real é que essa casa não suprirá as expectativas daqueles e daquelas que solicitam o processo de patrimonialização, porque nós já temos, inclusive, posições do STF, posições do IFAM, posições das organizações que atuam com o tema e que determinam que são leis inócuas, que não garantem a sua finalidade de salvaguardar ou de proteger esse patrimônio cultural e material e mantê-lo vivo e em existência. Agora, a gente sabe da importância de um deputado, de uma deputada, de um parlamentar em receber essa proposta, atender o pedido da comunidade e colocar a tramitação. Porém, também é perigoso essa manifestação, esse processo. Por isso a gente fez todo o procedimento, a gente fez o enunciado de sempre consulta. O enunciado ele não saiu na dimensão do que o seminário apontou. O enunciado diz que sempre que estiver tramitando, a gente precisa pedir um parecer para a Fundação Catarinense de Cultura e para o Conselho Estadual de Cultura. Os pareceres vêm negando e apresentando uma lista de critérios a serem apresentados e orientando que se envie para a Comissão de Avaliação de Patrimonialização da Fundação Catarinense de Cultura. E, mesmo assim, a gente avança, porque não é inconstitucional. Isso que é uma questão, não é inconstitucional, porém ela é inócua. Mas eu quero dizer que existe uma saída ainda para atender esse desejo de atender às necessidades da comunidade, que é transformar esse processo de solicitação para nós num processo que pode ser um enunciado, pode ser, por exemplo, reconhece como importante ou de importância cultural tal manifestação. E a casa pode criar um critério de reconhecimento da importância daquela manifestação cultural. Ou pode também falar que esta tal manifestação tem relevante interesse cultural no Estado de Santa Catarina. Pronto, é um título, não cria uma falsa ideia de que vai ser um patrimônio tombado, né? E que vai dar procedimento aos outros processos. A gente está caminhando, os nossos 3 mandatos estão conversando o jurídico, para a gente construir
esse caminho aqui dentro da Casa Legislativa. Falo isso para dizer que eu vou ter que enfrentar isso, eu vou votar contrário ao parecer favorável do deputado Mário Mota, infelizmente, não queria, e a gente assume um desgaste político desnecessário. Imagina nós, numa sessão, lá na Serra Catarinense, com 4 processos de patrimônio cultural e material, levantar a mão para votar contrário. Olha o desgaste político que eu vou ter para manter a coerência e não gerar falsas promessas ou falsas ideias de que isso vai garantir o processo de patrimonialização. É uma situação complicada, mas eu quero me manter aqui firme nessa posição nesse momento. Vou votar na comissão de mérito, tendo em vista todo o esforço que nós estamos fazendo na comissão, de não reconhecimento do patrimônio aqui na comissão de mérito, e ainda peço a ajuda dos colegas para a gente ver como a gente se posiciona publicamente numa sessão na Serra Catarinense, onde haverá 4 ou 5 projetos de lei que vão estar na pauta de patrimonialização. Então, me manifesto, mas já deixo meu voto, nesse momento, contrário ao relatório. Permite apenas uma parte? Sim. Só registrar firmemente o esclarecimento que eu fiz em adendo de que a instituição não deve aguardar a salvaguarda do que se espera por um título como esse. Então, talvez fosse a única alternativa, até por ser um projeto de 2021. Nossa iniciativa tem 2 meses, talvez, um pouco mais que isso. E muitos outros projetos foram aprovados na Casa sem qualquer tipo de consulta. Não que eu concordasse ou venha a concordar. Eu entendo que nós já demos um passo grandioso em relação a organizarmos isso. E pedimos, inclusive, aos nossos colegas deputados que tomem bastante consciência quando encaminharem projetos semelhantes, especialmente ligados à declaração de patrimônio cultural e material, deputado, que é algo com o qual eu também, pode parecer até incoerente, mas deixo claro o que fiz na observação anterior, que o projeto de lei tem o intuito da orquestra em fomentar a atividade cultural do município, ampliar oficinas de instrumentos musicais, de canto e seus 4 pilares estabelecidos. Esse é o objetivo, é um intuito. Eu não sei até onde algo semelhante poderia ajudá-la. No entanto, que ela não espere salvaguarda efetiva, porque compreendo que não é o que, de final, a aprovação de um projeto de lei poderá estabelecer. Presidente, a gente não precisa aguardar a Fundação Cultural para tomar uma medida com relação a esse assunto. Eu acho que, mais do que deixar avisado, ou a gente impede que isso aconteça de forma regimental, ou nós criamos essa segunda figura que deixa claro que uma coisa é patrimônio material determinado pela Fundação Cultural, a outra é uma moção, algo nesse sentido, sugerida por um colega parlamentar. Minha sugestão, se me permite, é tirar a palavra imaterial. Patrimônio. A palavra é o patrimônio. Patrimônio. Né? O patrimônio pode ser. A gente pode dar um título de relevância. Patrimônio cultural. E aí? Patrimônio cultural catarinense. Pronto. Mas ele aí, para ser patrimônio, ele já entra no debate da salvaguarda. Eu acho que assim, a gente avançou nesse debate no seminário, as discussões que essa comissão elencou, e o encaminhamento está se dando um título de relevância cultural. Sim. A Orquestra Sinfônica tem uma relevância. Relevância cultural catarinense. Tem uma relevância de interesse cultural. Ela tem essa relevância. Ela precisa ser reconhecida por essa relevância. Ela precisa ganhar esse título. Ou de relevante interesse cultural, ou que reconhece a importância cultural da Orquestra Sinfônica de Lages. Então, assim, essa é uma... Está na nossa mão fazer isso, sabe? E pactuar com os colegas deputados e com o processo legislativo. Então, mas enquanto isso não acontece, nós temos 4 PLs na mão aqui agora. Né? Eu estou preocupado com o desgaste político, todo mundo deve estar, né? Eu acho que, nesse momento aqui do debate, eu vou me posicionar assim contrariamente, mas seria interessante a gente pactuar, enquanto comissão, inclusive, um posicionamento para a votação em plenário mesmo. Eu acho que
é uma situação bastante delicada, porque, veja bem, eu estava pensando aqui na manifestação do deputado Mário Mota sobre essas ressalvas de que isso, na verdade, temos uma... O que, em outras palavras, o deputado Mário falou? Declaração de patrimônio imaterial, mas que, na prática, não protege, então, essa lei ela é inócua. Nós estamos dizendo isso. Só que, para quando a entidade recebe, ou o bem que está sendo reconhecido, isso não aparece, porque lá no título é título de pertencente ao patrimônio. Ou seja, isso é para nós aqui, para o debate nosso, interno, né? Porque naquilo que fica publicamente é reconhecido. Eu atribuo ao deputado Marquito um dos pontos mais importantes do início dessa discussão, porque até o momento em que ele trouxe as palavras salvaguarda e tombamento, resguardo, enfim, não se tinha essa discussão na casa. Eu não me lembro de ter acompanhado, como jornalista mesmo, discussões em relação a isso. Era pronto, acabou, é patrimônio imaterial e está acabado, e vai, recebeu e acabou. Eu não sei se alguém procurou, por algum motivo, o que esse título pode lhes dar, posterior a uma necessidade em algum momento, e não tenha encontrado. Eu não sei. Ou talvez as próprias instituições, com todo carinho e respeito, nem soubessem da ideia de salvaguarda, o que significa isso para uma instituição. Então, eu acho que nós provocamos uma discussão que nos leva à mesma situação em que nos encontramos. E temos nós que encontrar a saída, pelo visto. Então, eu quero só fazer um registro aqui. A Manu, que inclusive é nossa assessora na cultura, quando uma iniciativa não é tombada ou registrada de acordo com a legislação vigente, ela não é considerada patrimônio oficialmente. E, assim, se ela não é considerada patrimônio oficialmente, não tem garantia nem direito a fomento, nem recurso e nem proteção. Certo? A Câmara Federal está fazendo um projeto de lei para chamar isso que nós estamos fazendo aqui de título de honraria ou algo semelhante. Que daí resolveria... Não é um problema catarinense, isso acontece no Brasil inteiro. Mérito cultural catarinense, alguma coisa assim. A Assembleia Legislativa, através dos mandatos dessa comissão, está construindo um processo de reconhecimento de interesse cultural. E, quando eu fui vereador na Câmara Municipal, nós conseguimos fazer um debate junto com a Comissão de Patrimonialização da Fundação Municipal de Cultura, Franklin Cascais, para que os processos, quando entrassem na Câmara Municipal, partissem diretamente para a entrega oficial. A gente fazia um ato de entrega oficial dentro da Câmara Municipal para a Comissão de Patrimonialização e o processo tramitava lá com a comissão. E assim foi feito. Patrimônio Cultural e Material da Farinha de Fundação, Comissão de Patrimonialização da Fundação Municipal de Cultura. E ali foi patrimoniado as benzedeiras em Florianópolis, foi transformado em Patrimônio Cultural e Material o modo de fazer farinha da farinha polvilhada de Florianópolis, o boi de mamão, e assim foram algumas iniciativas que deram início. A procissão do Nosso Senhor dos Passos, né? E só para dar um exemplo, e não tramitou mais dentro da Casa Legislativa. E os deputados fizeram um grande ato. O ato de entrega do processo para a fundação era um ato que ele ganhava politicamente, né? Quem tinha esse interesse. Então, mas o fato... A fundação dá continuidade O que eu acho que a gente poderia aqui... Primeiro, nós temos que votar nessa matéria aqui. Não tem jeito, né? Nós temos que votar. Eu vou colocar em votação. Nós estamos em 4 deputados e isso aqui vai dar empate. 5. O Crelin, tu está aí? Se está aí, tu vai desempatar. Mas acho que a discussão já foi feita e eu quero dar um encaminhamento depois da votação sobre tudo isso que a gente discutiu. Mas como tem mais 3 projetos de lei... Tem uma palavrinha interessante aqui no Gemini. Oscar, oi. Relevância. Relevância. Então, vamos colocar em votação o PL 099 de 2021. Quem concorda com o parecer do deputado Mário Mota, permaneça como está.
Quem discorda, se manifeste. E agora? Ganhou porque o Fernando permaneceu como está. O Fernando não se mexeu. Ele está? Se der empate, ganha o relator. Ganha o relator no empate? Muito obrigado, Evandro. Se Doutor der Evandro, empate, ganha o relator. não tem outro regimento aqui como o Marcos Vieira, não, né? Tá bom, continuando então. Matheus, agora é contigo. Meu Deus. Vamos lá. Relatório e voto ao projeto de lei número 0140 de 2023, declara integrante do Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina a sapecada da Canção Nativa de Lages e altera o anexo 1 da Lei 17565 de 2018 e consolida as leis que dispõem sobre o Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina. Direto ao voto. Aqui tem algumas observações, tá? A proposta em exame busca a valorização de atividade cultural festiva representada pela sapecada da Canção Nativa de Lages, cujas apresentações musicais acontecem durante a Festa do Pinhão, realizada anualmente naquele município, e alinha-se com o que dispõe o artigo 10, inciso 7º, e o artigo 173, artigo 1 e 3, ambos da Constituição do Estado de Santa Catarina. A sapecada da Canção Nativa de Lages é uma competição de músicas tradicionalistas em que compositores e intérpretes apresentam composições originais em diferentes ritmos que celebram a cultura gaúcha e seus valores. As canções costumam abordar temas como a vida no campo, as tradições gaúchas, a natureza e o orgulho da identidade. O evento atrai público diversificado, incluindo não apenas os catarinenses gaúchos, mas também pessoas de outras regiões do Brasil que se interessam pela rica cultura do sul do país. O projeto em pauta apresenta, portanto, grande relevância para a preservação e promoção do tradicionalismo gaúcho, bem como no fortalecimento da identidade cultural da região sul, atendendo, pois, ao interesse público. Quanto à manifestação contrária da Fundação Cultural e do Conselho Estadual de Cultura, em razão do tempo de existência, e esse é o único critério que não foi atendido aqui, segundo a Fundação Cultural, a primeira edição... reitero que essa manifestação cultural teve sua primeira edição em 93, ou seja, 31 anos atrás, razão pela qual, ao meu ver, o projeto de lei merece o acolhimento. Contudo, em cumprimento à Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis catarinenses, reputo importante a apresentação de emenda modificativa ao anexo único da proposta para extrair o número 15 da tabela que lá consta, isso porque entre o lapso temporal de apresentação da proposta legislativa em análise e sua tramitação nesse colegiado, foi sancionada a Lei 18.671, de julho de 2023, que declarou integrante do Patrimônio Cultural e Material do Estado a Marcha para Jesus, incluindo esse evento no anexo 1 da Lei 17.565, que ora pretende alterar como o mesmo número 15. Frente ao exposto, e aí eu quero citar aqui duas questões aqui, utilizando o mesmo artifício do meu colega Mário Mota. Aqui a resposta da Fundação deve ter sido feita com inteligência artificial, tá? Porque ela é padrão para todo mundo. Só para dar uma cutucada de retorno. Muito corretamente, como tudo aqui foi dito já, a Fundação Cultural em seus editais, chamamentos públicos e outras formas de distribuição de recursos públicos que podem atingir bens patrimoniais reconhecidos em Santa Catarina, invariavelmente não incluirá os bens do anexo da Lei 17.565 e tampouco os bens de qualquer natureza que eventualmente tenham sido tombados, registrados ou inventariados por força de um dispositivo legal de origem legislativa, seja na esfera estadual ou municipal. Então, aqui ela deixa claro que ela não vai aceitar nenhum projeto que seja enviado daqui na forma completa como muitos entendem que deveria ser. Portanto, contudo, conforme o descrito nesse item, não havendo a submissão da manifestação cultural ao trâmite dos processos técnicos de reconhecimento, qualquer referência expelida por outro poder, ou seja, nós aqui do Legislativo, que não seja o Executivo, terá mero peso honorífico. Então, aqui a gente tem a própria referência da Fundação Cultural de que é possível fazer, mas que ele terá meramente peso honorífico. E isso, então, aproveito aqui para deixar claro ao autor da proposta, bem como aos organizadores e responsáveis pela sapecada da canção, que neste processo, como foi apresentado, este termo de patrimônio cultural se torna meramente honorífico, não tendo a sapecada, nesses trâmites, acesso a recursos, enfim, a todo o processo completo que o processo apresentado pelo Poder Executivo teria.
No entanto, contudo, terá, sim, se aprovado o peso honorífico da proposta de patrimônio, nesse caso ainda chamando de patrimônio imaterial do Estado. Frente ao exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto. Deputado Matheus Cadorim, PL 140/2023, parecer pela aprovação, eu coloco em discussão. Sim, só que não, né? Eu gostei do... Eu vou aprovar, mas com uma explicação... Com a explicação clara, absurda. Amigos, me perdoem, o Aginero, eu pedi uma informação para o Aginero, e o meu assessor jurídico disse, Mário, mas não tem nada a ver. Eu falei, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Artigo 173 da Constituição Estadual, parágrafo único, inciso 6º. Diz o seguinte, o artigo 173, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e catarinense. Parágrafo único. A política cultural de Santa Catarina será definida com ampla participação popular baseada nos seguintes princípios. E aí vão uma série de incisos, chega no 6º. Concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro a entidades culturais estaduais, municipais e privadas, em especial. E aí uma série que é pequena, no meu entendimento, e que não deveria nem estar aqui na Constituição, porque nós vamos chegar a detalhar coisas que deveriam ser uma grande estrada apenas para nos dar a direção e depois o arcabouço jurídico detalhasse. Eu não consigo entender por que está na Constituição. Recentemente, inclusive, aprovamos a inclusão de uma nova instituição. Estão aqui Academia Catarinense de Letras, Academia Catarinense de Letras e Artes, Instituto Histórico e Geográfico, Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, Associação Cultural Cinemateca Catarinense, Federação Catarinense de Teatro, Instituto Escola do Teatro Bolshoi do Brasil e Associação Filarmônica Camerata Florianópolis. O que nós estamos falando de salvaguarda, eu falo como auxílio, que, inclusive, se repercute em ajuda financeira e não é pequena anualmente. Mário, você é contrário? Não, não sou contrário a que se estabeleça um auxílio a instituições que realmente façam da cultura de Santa Catarina a grandiosidade que ela é. E esse reconhecimento surja daqui com todo o amparo legal possível. Mas não há como separar, na minha cabeça, isso, artigo 173, da ideia de salvaguarda, que, na verdade, não significa a obrigatoriedade de um auxílio financeiro anual. Mas alguma coisa me fala que uma coisa tem tudo a ver com a outra. E meu querido e saudoso Miguel Livramento, quando diria uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu não consigo ver muita diferença nisso. Por isso eu passou pela cabeça, eu disse, eu não tenho como deixar de fazer essa citação, apenas como comentário en passant, mas é algo que também nós precisamos raciocinar. Quer dizer, daqui a pouco, novas instituições vão solicitar introdução numa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Então, eu deixo no ar apenas esse registro, porque é algo que me preocupa muito, eu confesso a vocês. E me preocupa até mais do que essa questão da busca por uma salvaguarda posterior, porque talvez não seja essa a grande intenção e a grande expectativa de quem pede uma salvaguarda. A Sapecada, por exemplo, não é uma instituição, é uma manifestação cultural que dificilmente quem vai tomar a Sapecada para si, no caso, a Orquestra Sinfônica, tudo bem, mas a Sapecada... Quem vai tomar essa pecada para si para pedir uma salvaguarda ou para pedir dinheiro para alguma coisa? Alguém que promove uma sapecada aqui ou ali? Quer dizer, não sei se essa é a grande intenção das instituições quando solicitam o reconhecimento. Por isso, a história de reconhecimento cultural, ou relevância cultural, talvez fosse o que de melhor a gente poderia conceder. Uhum. E só para complementar aqui... do nosso entendimento, inclusive, da importância de passar pelo processo constituído legal, nós solicitamos, um dos primeiros atos do mandato foi a solicitação do reconhecimento do patrimônio material dos bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina.
E nós não temos interesse em apresentar um projeto de lei para isso, porque não nos interessa simplesmente um certificado. O bombeiro não vai ser mais do que ele já é hoje por conta de uma certificação. Ele já tem milhares, internacionais, inclusive. Então, não é isso que vai fazer ele ser maior ou melhor. Agora, nós estamos buscando e apresentamos toda a documentação e estamos aguardando pacientemente que essa documentação seja avaliada. Agora, qual que é o resultado disso prático para quem está à frente de uma sapecada? É um reconhecimento, é uma faixa, é um momento solene de que ele tem uma relevância, uma importância que foi reconhecida legalmente pela Assembleia Legislativa. Ter acesso a recursos, a outros trâmites, isso é um processo completamente diferente. Ok. Bom, então, parecer do deputado Matheus Cadorim, considerando todas essas questões, PL 140 é pela aprovação. Eu quero também chamar aqui o deputado Fernando Crelin. Ele não me respondeu. Ele está aqui já. Já está aqui, ótimo. né, também para votação. Parecer pela aprovação. Quem concorda com o parecer, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Então, aprovado por maioria. Certo, Fernando? Ok. Bem, então... 3-2, é isso, presidente? Oi? 3-2? 3-2. Você é o diferencial, o desempate. Estou me sentindo agora o cara que importante. Sensacional. Se acalme que tem mais. Sensacional, nota 2. Vamos lá. Está apertado o negócio, fica por aí, cara. Vamos lá, então. Projeto de Lei 0053, de autoria do deputado Lucas Neves, que dispõe sobre a criação do selo Escola Amiga do Autista. Eu vou resumir aqui o parecer em função do tempo. Para obter o selo, as instituições de ensino deverão adotar algumas medidas, tais como suporte e apoio aos estudantes com TEA, capacitação contínua dos professores, distribuição de cartilhas e realização de campanhas de conscientização e suporte aos responsáveis legais pelos estudantes. O selo Escola Amiga do Autista terá validade de 2 anos, podendo ser renovado por igual período, mediante novo requerimento e comprovação das ações estabelecidas na futura lei. Depois de tramitar nesta comissão, a matéria ainda tramita na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Meu voto é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Só registro que, na Comissão de Finanças e Tributação, eu fui contrário a esse projeto. E estou sendo coerente ao votar no mérito aqui na Comissão de Educação. E registrei isso antecipadamente, porque o projeto não foi acompanhado de um relatório de impacto econômico e financeiro lá na comissão. Certo. Que, aliás, é outra coisa que cada vez mais eu peço encarecidamente aos meus queridos colegas que se preocupem ao encaminhar qualquer projeto que tenha impacto financeiro e tributário. Dito isto, o projeto de lei 202, de autoria do deputado Márcio Machado, que declara o entreveiro do pinhão, prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Lá vamos. Então, vamos lá. O referido enunciado tem a seguinte redação: projeto de lei de iniciativa parlamentar que visa declarar manifestações culturais e bens de natureza material e imaterial como integrante do patrimônio cultural. Em 9 de outubro, chegou à Assembleia Legislativa a resposta ao diligenciamento que nós enviamos. As manifestações da Fundação Catarinense de Cultura e do Conselho Estadual de Cultura são claras e inequívocas, demonstrando a contrariedade desses 2 órgãos públicos especializados na temática da matéria ora relatada. Ambos se manifestam contra a forma de tentar a declaração de patrimônio imaterial por meio de projeto de lei, pois já existe um conjunto de normas que regulamentam o tema. Cito, Lei Estadual 17.565, de 6 de agosto de 2018, Decreto Estadual 2.504, de 9 de setembro de 2004, e o documento emitido pela Fundação Catarinense de Cultura, com a denominação de orientação para a construção de dossiê de pedido de abertura de processo de registro de patrimônio imaterial de Santa Catarina.
Embora a íntegra das manifestações da Fundação e do Conselho se encontrem nos autos, colaciono trechos das manifestações dos dois órgãos. Segue abaixo, aqui. Considerando que, para constituírem o patrimônio cultural do Estado, o registro de bens culturais de natureza imaterial ou intangível deve ser realizado em livro-tombo específico, a saber, livro de registro dos saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer, enraizados no cotidiano das comunidades, livro de registro das celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, livro de registro das formas de expressão, onde serão inscritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, livro de registro de lugares onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. Considerando pareceres anteriores do Ministério Público e do Poder Judiciário em não reconhecer como bens patrimoniais aqueles declarados exclusivamente por meio de dispositivos legislativos, sem a devida análise técnica e registro pelo órgão competente, desta forma, o Conselho Estadual, parte integrante do processo de reconhecimento do patrimônio cultural do Estado, manifesta parecer contrário à aprovação. Resumindo, eu trago aqui toda essa fundamentação que Vossas Excelências já receberam nos gabinetes e, diante, então, de todo esse debate que nós fizemos e que fique muito bem aqui dito, nós não somos contra e nós não deixamos de reconhecer o prato típico entreveiro, que eu, inclusive, comprei pinhão para fazer na minha casa, adoro entreveiro, mas eu quero dizer que esta legislação não vai proteger o entreveiro, tendo em vista que não obedece a esses critérios do Conselho e da Fundação Catarinense de Cultura. Por isso, o meu parecer é pela rejeição dessa matéria, para que se envie um outro modo de reconhecer este bem como patrimônio cultural catarinense. Agora, vocês têm que derrubar o meu parecer para que ele possa ser reconhecido. Esta é a votação, tá? O parecer da relatora, deputada Luciane, é pela rejeição. Coloco em discussão. Deputada. Sim. De novo, eu acho que essa comissão precisa apresentar um projeto com os termos corretos para a gente fazer essa separação. Então, apelo aqui novamente que a gente crie esse termo em comum, em consenso, apresente um projeto conjunto, isso seja apresentado e que, regimentalmente, a partir do momento da aprovação, qualquer manifestação do Poder Legislativo, ele contemple esta nova nomenclatura e não mais patrimônio, para que a gente não passe por isso aqui novamente. Enquanto isso acontece... Então, fica aqui já, antes de nós colocarmos em votação, já fica encaminhado, eu vou pedir aqui, em especial, que a assessoria do nosso gabinete, do deputado Marquito, deputado Mário Mota, se assim entender, Matheus e Fernando, se assim entenderem que esses 3 mandatos podem construir o texto e apresentar para a comissão, pode ser assim? Então, já fica deliberado. E, neste caso, se fosse rejeitado, ele volta com esse entendimento, né, a partir desta nova resolução, certo? O Fernando Crelin está aqui, então. Eu coloco em votação parecer contrário com tudo que foi aqui devidamente justificado. Tá? PL 202. Quem concorda com parecer contrário, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Então, aprovado, foi a derrubada do meu parecer, e eu delego aqui o deputado Mário Mota, pode ser, para que publique e emita um parecer favorável para que conste nos autos. Pode ser assim? Ela me adora, né? Te adoro. Eu quero dizer que eu votei contra para ser coerente com os votos favoráveis anteriores. Sim, compreensível. Eu também. E o Marquito também. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Invertemos a mão de direção.
Agora, como é derrubado... Não, aí emite um parecer com base verbal, é possível pelo regimento, né, reconhecendo o voto verbal, a maioria pela aprovação, depois faz só, devidamente registrado. Tudo bem, Ginebra? Tá bom? Coloco em discussão o parecer do PL 201 de 2024, também de origem do deputado Márcio Machado, que declara a paçoca de pinhão, prato típico serrano, integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Hoje nós tivemos uma situação, me perdoe, mas no plenário, que eu achei maravilhosa. Houve uma votação de uma PEC que tinha que ter 25 votos, e teve 26. E tinha que voltar para uma segunda votação imediatamente. Alguns deputados levantaram, foram ao banheiro, tal, e podia não ter 25 deputados para votar em segunda votação. O deputado Marcos Vieira imediatamente pediu ao presidente se poderia considerar a votação da primeira simplesmente repetir, perguntando aos líderes. Tudo bem, pode ser. Ou seja, a maioria simples aprovou a solicitação do deputado Marcos Vieira. Então, eu queria só saber se nós não podemos fazer a mesma prática com a paçoca. Eu entendi. Que foi feita com essa pecada. Eu não vou abrir a discussão aqui mais, então, né? Já está esgotado esse tema. Ele vai na mesma linha também do entreveiro, eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda com o parecer contrário da deputada Luciane permaneça como está. Quem discorda se manifeste. Voto contrário do deputado Matheus, Fernando e o deputado Mário Mota, com todas as dores. Feito o registro aqui. Projeto de Lei 283, de 2024, de autoria do deputado Lucas Neves, que institui o programa Turismo nas Escolas na Rede Pública Estadual de Santa Catarina. Eu quero fazer uma apresentação breve aqui e justificar que eu estou apresentando uma emenda a esse projeto de lei, porque essa matéria ela não permite a opção. Então, nós entendemos que ele passa a ser obrigatório. Deixa eu pegar aqui o projeto de lei. O deputado autor coloca em sua justificativa que tem como objetivo integrar a comunidade escolar às atividades turísticas, da importância do turismo enquanto atividade econômica e cultural para o desenvolvimento de Santa Catarina, promovendo, sobretudo, a identidade regional e a conscientização para a preservação do patrimônio histórico, turístico e paisagístico do Estado. Justifica também que o referido projeto proporcionará aos estudantes experiências educativas práticas que complementam o aprendizado teórico em sala de aula. As visitas acontecerão sempre de maneira supervisionada pelos professores e responsáveis das escolas, com roteiro informativo previamente estabelecido e priorizando pontos turísticos locais. Entendo que a redação do projeto precisa de uma pequena alteração. Essa alteração seria para que a decisão de implementar ou não o programa, ou de como implementá-lo e quando, deve ser objeto de discussão e deliberação no projeto político-pedagógico de cada unidade escolar da rede pública. O projeto, ora relatado, estrutura a base legal para poder implementar o programa, mas é necessário respeitar o debate e o estabelecimento de metas e prioridades de cada escola. Então, o meu voto é pela aprovação com uma emenda aditiva que garante, no artigo 3º, parágrafo 3º, as unidades escolares da rede pública estadual de ensino decidirão anualmente na elaboração do seu projeto político-pedagógico sobre sua participação no programa instituídos por esta lei. Ok? Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, quem discorda se manifeste. Aprovado por unanimidade. Sim? Eu gostaria de parabenizar pela emenda que foi acrescida ao projeto. Eu acho que torna o projeto interessante e, naturalmente, viável dentro das condições de cada estabelecimento. Sim. Então, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei 151 de 2024, de autoria do deputado Marcos Vieira, que altera o anexo único da Lei 16.722, de 2015, para denominar o município de Joaçaba como capital catarinense do Carnaval.
Também indo direto ao voto, nosso parecer é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Opa, desculpa. Que situação agora, né? Joinville não vai reivindicar? Floripa vai ser complicado. Tu quer discutir a matéria? Não, só estou... Está brincando. Falando que situação que a gente foi... Projeto de Lei 0053 de 2024. Não, aqui tem um erro. 53. Ah, tá aqui. Ah, não, esse já foi. Projeto de Lei 007 2024, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que institui o programa de visitas cívicas de alunos do ensino fundamental à Assembleia Legislativa. Onde é que está esse projeto? Cadê o projeto? Não está aqui. Visitas cívicas. Programa de visitas cívicas de alunos do ensino fundamental à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Tá, obrigada. O deputado autor do projeto coloca em sua justificativa que o programa de visitas cívicas de alunos do 1º ao 5º ano à Assembleia Legislativa terá como objetivo proporcionar conhecimento sobre a história do Palácio Barriga Verde, a função dos parlamentares estaduais e promover palestras sobre política, ética, cidadania e temas relacionados à violência escolar. A matéria ora relatada prevê que as visitas ocorrerão durante o ano letivo, mediante agendamento prévio e com a seguinte programação: visita guiada pelo Palácio Barriga Verde, destacando sua história e arquitetura, encontro com parlamentares estaduais para a compreensão de suas funções e responsabilidades, palestras sobre noções de política, ética e cidadania, palestras e discussões sobre temas relacionados à violência nas escolas, promovendo a conscientização e prevenção, sessão de filmes educativos no auditório Antonieta de Barros, relacionados aos temas abordados durante a visita. Então, nosso parecer é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Bem, nós temos ainda 2 projetos aqui que o deputado... São 2 declarações de utilidade pública. Eu vou pedir aqui a autorização dos deputados extra pauta. 2 de Pinhalzinho, declaração de utilidade pública à Federação Folclore Sereníssima de Pinhalzinho. É uma entidade italiana, e a declaração de utilidade pública Associação Bellonese nel Mondo Família de Pinhalzinho. Também, nos moldes de todos os documentos que são solicitados, chegou hoje para a nossa comissão, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Eu coloco em discussão pela aprovação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. E nós temos ainda 2 projetos de lei. Extra pauta. Se a senhora me... Hoje está cheio. Tem 2 projetos de lei que o deputado Mauro de Nadal pediu que pautássemos. Oi, prefeito. Prefeito de Claudinho, bem-vindo. Todo o time aí também de Guarujá. Já tinha citado. Então, 2 projetos de lei que o deputado Mauro de Nadal pediu para que tramitasse, que é do trabalho feito pelo Comitê de Segurança. Deputado Mário Mota. O primeiro deles é o 0099 de 2023, que dispõe sobre a aquisição de pinhão produzido por agricultura familiar, economia popular solidária e empreendimentos familiares rurais do Estado de Santa Catarina para sua inclusão na merenda escolar da rede estadual de ensino. Autor dessa lei é o deputado Neudi Sareta. O deputado Fernando Krellin seria o relator. Como há alguma dificuldade sonora do deputado se manifestar, me foi solicitado fazer a leitura do voto. E eu vou imediatamente a ela. Nesse diapasão, conforme aludido pelo deputado autor, anoto que a valorização do pinhão local proveniente da agricultura familiar, economia popular solidária e empreendimentos familiares rurais poderá incorrer em uma melhora na alimentação dos educandos da rede estadual de ensino, dada a qualidade nutricional desse alimento.
Além disso, cumpre ressaltar que inúmeros estudantes advêm desses núcleos produtivos familiares e o incentivo ao consumo do pinhão garantirá sua subsistência, bem como a continuidade de uma cultura local. Ante o exposto, voto no âmbito desta Comissão de Educação e Cultura pela aprovação do projeto de lei 0099/2023, por entendê-lo convergente ao interesse público. Eu tenho a impressão de que a presidente foi aonde eu fui há pouco, então coloco em discussão, em nome dela, o projeto 099/2023. Deputado Marquito, suas considerações, por gentileza. Obrigado. Não, queria só dizer que esse projeto ele tem a autoria do deputado Neudi Sareta, conjuntamente com a nossa autoria. Maravilha. É um projeto muito importante para prever na alimentação escolar catarinense a aquisição do item pinhão para a alimentação escolar. Então, essa lei ela acaba garantindo que os itens licitados ou os itens para compra de alimentação escolar e também para o preparo e a composição nutricional dos componentes alimentares do Estado de Santa Catarina recebam o componente pinhão. Então, é muito importante para a cultura alimentar, patrimônio dessa cultura alimentar. É importante também, no ponto de vista a aquisição, porque grande parte daqueles que disponibilizam no mercado são extrativistas, são caboclos, agricultores e agricultoras extrativistas, e também garantem, né, que essa renda vire uma renda extra, não somente para a venda comercial, mas para a venda também institucional da alimentação escolar. Então, eu quero dizer da importância e já declarar meu voto favorável. Muito bem, então está em discussão. Se tiverem, vamos à votação. Não tem, não. É só o fato de incluir mesmo. Os que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. E eu coloco apenas a lentidão na fala para que nós consigamos manter o quórum desta comissão, uma vez que o deputado Fernando Krelin não está mais conosco online. E com a presença da presidente, mantemos 4 companheiros e companheiras aqui. Guerreiros. E peço licença para ir, então, ao último extra-pauta, relatório e voto ao projeto de lei 0529/2023, que dispõe sobre a instituição do Fórum das Licenciaturas no âmbito do Estado de Santa Catarina para adequação curricular das formações nas universidades às diretrizes educacionais do currículo base da educação infantil, ensino fundamental e médio, autoria mesa diretora, relato aqui de nosso gabinete. E eu peço licença para ir diretamente ao voto, uma vez que, se aprovado o voto, este projeto deve retornar à Comissão de Constituição e Justiça, porque ele apresenta uma emenda substitutiva global que vai unir um projeto original a uma segunda, que foi a primeira emenda apresentada ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Ao analisar o projeto de lei na perspectiva da Comissão de Educação e Cultura, oriento-me a partir dos regimentais artigos 78 e 144 à luz do interesse público. Nesse sentido, caros colegas, rememorando aí do artigo 146, inciso 1 do Regimento Interno, cuja dicção determina que, abre aspas, cada comissão deverá se pronunciar exclusivamente sobre a matéria de sua competência, fecha aspas, eu entendo que a redação original apresentada no projeto de lei lá na Comissão de Constituição e Justiça, atende ao interesse público quando examinada sob a ótica deste colegiado, uma vez que promove um espaço de discussão e alinhamento pedagógico voltado à formação de educadores catarinenses. Por outro lado, não se pode deixar de notar que os aspectos trazidos por uma emenda substitutiva global de evento 10, que acabou sendo aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, também contempla os objetivos perseguidos pelo colegiado.
inclusive quanto a parâmetros delineados na justificativa do próprio projeto de lei, na medida em que, abre aspas, visa preparar os educadores para abordar em sala de aula questões relevantes da sociedade, desenvolvendo a consciência cívica e a capacidade de estimular a cidadania dos alunos. Fecho aspas. Isto vem da justificação acostada à página 3 do envio dos autos. Então, eu fiz o seguinte, eu juntei a emenda que foi aprovada com o projeto original, uma vez que a emenda praticamente trabalhava questões relativas a um dos incisos do projeto original, não se apresentava contrária a ele, mas aperfeiçoava um dos pontos desse projeto. Assim, eu apresento a emenda substitutiva global no intuito de contemplar ambas as intenções apresentadas na oportunidade. E, diante do exposto, eu voto pela aprovação desse projeto de lei da forma desta emenda substitutiva global, que ora apresento, na Comissão de Educação e Cultura, devendo retornar, por ter sido trabalhada diferentemente, à Comissão de Constituição e Justiça, a pedido, inclusive, da própria mesa diretora da Casa. Relatório e voto ao projeto de lei 0529 de 2023, de autoria da mesa diretora, relator deputado Mário Mota, parecer favorável com emenda substitutiva global, apresentada, que deve voltar, então, para a CCJ. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Isso aí. Então, pessoal, queremos a... Tem mais extra pauta? Eu quero agradecer aqui imensamente ao deputado Matheus Cadorim pela sua permanência, deputado Marquito. Essa aqui é extra pauta? Nosso... Tem mais um? Pelo que eu estou vendo, tem. Não. Não é brincadeira, é sério. O quê? O que é? Programa Escola do Professor, voltado à promoção. Se bem que não há grandes problemas, não, mas tem mais um, sim. É aquele da Escola do Professor. Eram os dois. Eram os dois, é verdade. Eram os dois, ambos de autoria da mesa diretora, que tem produzido uma série de bons projetos. Esse aqui é o projeto de lei 0526, institui o programa Escola do Professor, voltado à promoção do bem-estar emocional, de saúde mental e psicológica dos professores da Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina. A autoria da mesa diretora é mais um projeto daquele rol de projetos que a mesa produziu e que visa, naturalmente, adequar e preparar as unidades escolares para o enfrentamento a todas as circunstâncias que já foram alvo de uma série de comentários e de episódios que lamentavelmente aconteceram. Esse projeto de autoria da mesa diretora tende a instituir um programa denominado Escola do Professor, voltado à promoção do bem-estar emocional, saúde mental e psicológica dos professores da Rede Pública do Estado de Santa Catarina. Nós recebemos uma série de manifestações que dispõem sobre posições tomadas pela Secretaria de Estado da Educação, pela Secretaria de Estado da Administração, pela Gerência de Modalidades e Diversidades Culturais e Diretoria de Ensino ligadas à Secretaria da Educação, Assessoria Jurídica da Delegacia Geral de Polícia Civil, o projeto não se divisa a contrariedade e o interesse público, Corpo de Bombeiros, Comando Geral, Estado-Maior da Polícia Militar, Gabinete do Perito-Geral da Polícia Científica, enfim, eu acho que foi o projeto que mais passou por avaliação, terminando com a consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Segurança Pública, compete com exclusividade, está dizendo que a manifestação acerca de legalidade ou não. Após o retorno da matéria, houve solicitação de tramitação conjunta com este projeto que nós acabamos de aprovar. Restou aprovado o relatório e voto apresentado pela relatora com supressão do artigo 3º da proposta, resultando em parecer favorável do colegiado. Vou ao voto imediatamente ao analisar o projeto de lei. Ele alinha-se aos interesses da educação catarinense, especialmente no que se refere ao cuidado e valorização dos profissionais da educação pública.
uma vez que a proposta tende a fortalecer o bem-estar emocional e saúde mental dos docentes, oferecendo apoio contínuo para que os professores possam enfrentar o desafio diário com mais qualidade de vida, que reflete diretamente na melhoria do ambiente escolar. Sendo assim, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0526 nesta Comissão de Educação e Cultura. E eu confesso que, desde o tempo em que eu narrava futebol, eu não lia e não falava tanto ultimamente. É isso mesmo. Acho que foi a reunião mais demorada da Comissão de Educação. Relatório e voto, então, ao projeto de lei 99 de 2000. Opa, não é essa aqui, não. Escola do Professor é o 526, de 2023. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade, relatório e voto do deputado Mário Mota. É isso? É isso. E, para terminar, eu queria só lembrar uma frase que meu pai dizia, achava muito interessante. Seriedade não é sinônimo de sisudez. Muito obrigada. Então, eu quero agradecer a presença dos nobres colegas deputados, todos que acompanham esta reunião da Comissão de Educação. Acho que tivemos bons e grandes encaminhamentos aqui, bem importantes. E nós encerramos, então, a presente reunião. Muito obrigada e boa noite.